Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clamando no Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clamando no Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da escola dominical, enfim. Esteja conosco, que Deus, por intermédio de Jesus. Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Sejam bem-vindos. Quero aqui de momento, na abertura deste conteúdo, estar agradecendo a Deus pela vida de mais um inscrito no canal, onde agora o canal soma o número de 109 inscritos. Alcançamos aí, pela misericórdia de Deus, ao número de mais de 1.100 vídeos, mais de 1.100 vídeos aqui no canal à disposição, onde temos aí quadro de lições dominical, que é Estudando Junto, também Jovens Sois Fortes, Adolescente de Deus, tem a revista Betel também, Classe do Jovem, Classe do Adulto, Diga Não ao Modismo, também temos texto e contexto e momento de reflexão, onde você pode estar aí consultando a playlist e aí aquele tema que chamar aí a sua curiosidade, seu interesse, você pode estar aí junto conosco a meditar na Palavra de Deus. Um sinal aí, por certo, espiritual, pois a minha fé, a fé que eu tenho aqui através do canal A Voz de Clamando no Deserto, é que esse canal é apenas uma ferramenta na mão do Senhor para que seja uma flecha da sua aljava a falar com cada um de nós a cada momento. Não somos aqui o aferidor da medida, mas você tem a liberdade de, através das Escrituras, estar concordando ou não, e estar refletindo aí, sendo aperfeiçoado pelo agir de Deus, pela iluminação do Espírito Santo na sua vida, tá bom? Então, quero agradecer a você, que Deus abençoe você que escreveu aqui por último, tá bom? A sua família e a extensão a todos que fazem parte não só do contingente de inscrito, mas a todos que têm estado conosco, mas ainda não têm consolidado essa questão de se inscrever no canal. Querendo, você precisa acionar o sininho para estar aqui sendo notificado de cada quadro aqui, de cada programação, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro Jovens Sois Fortes, onde temos como o tema central desse 4º trimestre, exortação, arrependimento e esperança, o ministério profético de Jeremias. Foi onde se deu esses 3 esferas do seu ministério. E também temos aqui, como tema para este momento, a gente vai estar conhecendo o conteúdo, vai tratar aí da queda de Jerusalém, lição número 11. Então vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, queremos, Senhor, te agradecer por tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, Senhor Jesus, para que onde o Senhor estiver também nós venhamos estar juntos. Enquanto estamos aqui, carecemos da tua direção, carecemos da tua bênção, da iluminação do teu Santo Espírito durante esse período que aqui vamos estar, Senhor, nesse canal, em cada quadro e agora, não diferente no quadro Jovens Sois Fortes, enquanto aqui estivemos conhecendo dentro dessa jornada aqui, conteúdo da lição número 11, que tem como tema a queda de Jerusalém.
tudo aquilo que for necessário, Pai, e útil para ser aplicado ao nosso coração. Faz isso, meu Deus, é o que nós pedimos, não só aos jovens que aqui vão estar conosco, mas a todos que somarem a esse contingente. Faz isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos, damos graça por tudo. Amém. Vou abrir aqui o PowerPoint. O texto principal diz: então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga a terra. Resumo da lição diz: Deus retribui a cada um conforme as suas obras. Ele aplica o seu juízo sempre com o objetivo de levar o arrependimento. Isso aí é um fato que nós precisamos ter, caro jovem, durante toda a leitura da Escritura. Observamos que a justiça de Deus, ela sempre vem regada sobre a longanimidade, a misericórdia de Deus. E o caso do tratar de Deus, a princípio, nunca é para um extermínio total dentro da do seu tratamento de forma majoritária na Bíblia, não. Sempre é um juízo que tende a nos levar a consciências que precisamos olhar para os nossos caminhos, nos arrepender dos nossos pecados e crer no Senhor Jesus. Crer que o Senhor é poderoso para nos conceder a transformação de vida, não só o perdão do pecado, mas também passar a agir em nossa vida como um oleiro, pelo qual nós somos o barro. Por isso que o Senhor Jesus disse: errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então Paulo, ele até faz caso desta fé, desta confiança, quando ele diz que ele não se envergonhava do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele sabia que era poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Então, o juízo de Deus, o tratamento de Deus é como o tratamento de um pai. É em amor e para a nossa correção e para não nos levar ao arrependimento, tema central das Escrituras, né? Que é o arrependimento. Texto bíblico, Jeremias 39, 1:8, onde a palavra do Senhor nos diz: no ano 9 de Zedequias, observe que ele reinou 11 anos, mas no 9º ano de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, ou seja, já estava caminhando para o 10º ano, né? Faltava aí 2 meses. Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No ano 11º de Zedequias. Então observe que o versículo 1 e 2 trata de um tempo, 9º e 10º. Ou seja, no 9º e no 11º ano, que era o último ano de Zedequias. Nabucodonosor manteve o seu exército sobre o cerco de Jerusalém. E vamos continuar a leitura. No 4º mês do 11º mês, né? Do 11º ano, quer dizer, aos 9 do mês, observe tudo isso, amado e querido jovem, se fez a brecha na cidade. Ou seja, um 10º ano, 4º mês e ao 9 do mês. Isso traz a realidade de que o pecado e as consequências que se seguem a ele não tem data de validade. No momento oportuno, ele há de acontecer. No tempo oportuno, ele há de vir. Se nós, durante esse período, como teve essa oportunidade de Zedequias, seu povo, o povo de Judá, as 2 tribos, para o arrependimento, e não fizeram isso, então se deu a brecha. A brecha fala, né, de sinalizadores de Deus em nossas vidas. Quando uma enfermidade bate à nossa porta, ou nas nossas vidas, quando uma questão de finanças acaba acontecendo em meio à nossa família, é uma brecha a ser aberta para nos chamar a atenção, caro jovem, de que há algo que nós precisamos compreender.
que nós estamos sobre o desagrado de Deus. Estamos vivendo uma vida à margem do pecado e, consequentemente, sobre uma afronta e desafio à soberania divina. E diante dessa realidade, por certo, o fato é que a brecha ela vai se abrir. Então, que nós possamos estar atentos a esses sinalizadores de Deus, para que possamos, de imediato, nos voltar em arrependimento, né? E clamar a Deus a misericórdia, para que possamos, não necessariamente, estarmos livres das consequências do pecado, mas através do arrependimento haveremos de ter o perdão e o Senhor nos concederá graça a suportar, né, as consequências dos frutos que nós, né, plantamos. E entraram todos os príncipes do rei da Babilônia diante dessa brecha, né, e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal, Sarezer, Zangar-Nebo, Zarsequim, Rabe-Sares, Nergal-Sarezer, Rabe-Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequia, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram então e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentro dos muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas observe a sequência da leitura. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançaram Zedequia no campo de Jericó, e o prenderam e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, Ribla, na terra de Amate, e ali o rei da Babilônia o sentenciou. Aqui é outra verdade que precisamos compreender. Não adianta subterfúgio nosso, não adianta queremos passar uma cera, maquiarmos o pecado, buscarmos razão e fundamento para continuarmos nele. Isso se trata de evasivas, porque quando o juízo de Deus ele se dá conta do seu tempo, não há quem poderá, né, fugir das mãos do Senhor. Nabucodonosor e a nação de Babilônica foram uma ferramenta de Deus, uma flecha pela qual não se há como fugir dela. O maior aparato que você possa ter, a flecha do Senhor vai alcançar. Observe que isso nos faz lembrar de Saul, ou melhor dizendo, de Acabe, que diante do desagrado de Deus e na persistência do pecado, diz que ainda achando que Deus estava a favor, como também Zedequias achava, ao consultar Jeremias, né, diz a das Escrituras que um dos soldados, naquele momento, daquele confronto, no que diz respeito a Acabe, diz que ele lançou a sua flecha ao esmo, amados. Ele não, caro jovem, ele não apontou para Acabe, ele jogou a esmo para o alto, em direção à elite daquele exército. Observe tudo isso. E a flecha caiu, esta que foi lançada a esmo, mas direcionada pelo juízo de Deus, caiu entre as armaduras de Acabe e o feriu ali mortalmente, fazendo com que ele saísse ali em meio à guerra por conta daquela flecha. Observe isso. E ele mesmo deu cargo porque o seu servo não teve condição, né? E, na verdade, Acabe, né? E feriu e ele acabou morrendo. Então, não adianta qualquer subterfúgio. Precisamos compreender o que nós precisamos fazer. Nos arrependermos do nosso pecado e abandonar ele. Porque quando fazemos isso, a garantia é de que a misericórdia de Deus ela estará sobre ao nosso favor. Aquele que deixa, aquele que abandona o seu pecado, que confessa o seu pecado, melhor dizendo, e o deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. O rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla. À sua vista, também matou o rei de Babilônia todos os nobres de Judá. E arrancou os olhos a Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze
para levá-lo à Babilônia. Isso aqui retrata, vamos ler o último versículo, os caldeus queimaram a casa do rei e a casa do povo e derribaram o muro de Jerusalém. Essa realidade aqui, amado, querido jovem, fala das consequências do pecado e a sua esfera. Não foi só aqui Zedequias que sofreu seus filhos, sofreu a nação pela qual ele estava com a responsabilidade e o compromisso de conduzir sobre o temor e o tremor de Deus, o que ele não fez. Então, começou por ele, se estendeu aos seus filhos e, consequentemente, a toda aquela nação que fizeram corpo a esta rebeldia. Então, o que fica para nós aqui, que a queda, ela é um fato. Todos quanto caminham sobre a esfera do pecado, ele jamais permanecerá em pé. Por isso que Paulo adverte aos crentes de Coríntios. Aquele que está em pé, olha só, olhe para que não caia. Ou seja, a queda é a representatividade da consequência do pecado em nossa vida. Quanto às suas esferas e as consequências que dessa queda vão sobrevir, está aí sobre a esfera única do juízo, né? E da esfera governamental da soberania de Deus. Introdução: a queda de Jerusalém marca um triste período da história de Judá e traz importante lição até os dias de hoje. Com base neste acontecimento, no trágico fim de Zedequias e na libertação de Jeremias, esta lição discorre sobre este momento sombrio, ressaltando a justiça de Deus em retribuir a cada um segundo as suas obras. Mostra ainda a bondade divina no que diz respeito a Jeremias, né? Que no caso de Jeremias, Deus o guardou em todo esse tempo. E ele pôde escolher, e ele escolheu permanecer em Jerusalém, que é a representatividade ali da presença de Deus, do lugar em que Deus quer que nós nos mantenhamos, no centro da sua vontade. E Jerusalém representa também isso, o centro da vontade de Deus. Primeiro ponto, a queda de Jerusalém. A palavra de Deus se cumpre. O ministério de Jeremias começou no 13º ano do reinado de Josias e passou pelos governos de Joaquim e de Zedequias, 22 anos. Por ocasião de seu chamado, Deus o avisou de que a sua missão seria chamar o povo ao arrependimento, falando aqui de Jeremias, para evitar a iminente invasão babilônica e, consequentemente, a destruição de Jerusalém. Jeremias profetizou a respeito das bênçãos que o arrependimento proporcionaria a Judá e as terríveis consequências da falta dele. Por isso, ele pode ser considerado como profeta de uma mensagem só, a do arrependimento. A rejeição da mensagem não impediu que Deus cumprisse sua palavra e assim, tudo que Jeremias falou em nome de Deus se cumpriu. Assim como Deus falou, Jeremias foi invadida e destruída pelo Babilônio. Mas por quê? Porque prevaleceu a escolha da maldição. Prevaleceu por parte de Zedequias e Judá a decisão de permanecer nos pecados. Porém, aqui, né, está testificando o que nós comentamos no começo, porque a mensagem de Jeremias foi uma só: arrependimento. Observe quando Deus levanta Jonas para profetizar contra Nínive. Deus não chamou Nínive ao arrependimento. Deus falou para Jonas proclamar a destruição em 45 dias. Ainda que dentro daquele contexto Jonas ele resistiu, porém depois do tratado de Deus com Jonas, Jonas entrou em Nínive e proclamou que ele não proclamou arrependei-vos porque daqui a 40 dias a destruição virá sobre Nínive. Não, ele proclamou a destruição. O Senhor, assim diz o Senhor, esta cidade será destruída em 45 dias, diz a Bíblia, a palavra de Deus, que diante dessa proclamação de juízo, sem ter ali o termo do arrependimento, diz a Bíblia, que desde daquele líder, daquela nação ímpia, a Síria, né? Diz a Bíblia que não só ele, mas todos de Nínive se
humilharam diante de Deus em arrependimento, sobre pano de saco, jejum, até mesmo a criação ali, os domésticos, né, os bois, as ovelhas, tudo que eles tinham ali de agropecuária, e fizeram com que eles também jejuassem. E diz a Bíblia que aquela atitude impactou o coração de Deus, ele não destruiu a Nínive. Situação essa que o próprio Jonas não compreendeu e se irritou por conta da misericórdia de Deus. Porém, o que nós aprendemos, amado, tanto com Nínive, principalmente com a queda de Jerusalém, é que a misericórdia de Deus é a primeira oferta que o Senhor tem a nos oferecer. Ele vai nos falar sobre a nossa condição e as consequências que seguirão se permanecermos nela. Porém, Ele também oferecerá para nós, para mim e para você, uma oportunidade do arrependimento, para que não venhamos a sofrer as consequências das quais haveremos de permanecer, sofrer se permanecermos no pecado. Isso também nos faz lembrar daquele homem que estava paralítico no tanque de Betesda, que depois de o Senhor curar aquele enfermo e se encontrar com ele, depois de outros episódios que aconteceram durante aquele contexto, diz a Bíblia que o Senhor Jesus vai encontrar com ele e diz, olha, vá e não peque mais. Agora olha o que o Senhor Jesus diz, acrescentou a essa exortação, ele disse, vá e não peque mais, para que não te aconteça, olha só, coisa pior. Então, quando o Senhor vem e nos alerta, quando o Senhor vem e fala da nossa condição, das consequências que vão seguir, e nos chama ao arrependimento, é porque se nós permanecermos naquela situação, as consequências se tornarão mais avultantes. Porque o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz que todos aqueles que permanecem no pecado estão fazendo somente uma coisa, entesourando ira para o dia do juízo de Deus. Porque o juízo de Deus, tanto de momento, como atemporal, tanto temporal como atemporal na eternidade, não será o mesmo para mim e para você, amados. Caro jovem, se permanecermos no pecado. Não pense que uma pessoa que é de família, que é de bem, mas que permaneceu sob o seu orgulho e não creu no Senhor Jesus, vai ser que também vai para o inferno, vai para a perdição. Porém, não confunda uma coisa com a outra, porque há um grau para cada um de nós reservado diante daqueles que passarem sobre a questão da esfera da condenação eterna. Creia desta maneira, porque é bíblico. Haverá grau de sofrimento durante esse período. E essa realidade nós já vemos ela no contexto do temporal. Observe isso. Aqueles que, por conta dos seus caminhos e deixá-los, sofreram um determinado grau de consequência por conta dos seus pecados, e aqueles que, no seu grau maior ali, né, passaram a sofrer as suas consequências maiores, tanto nesse tempo presente, por conta de permanecer na sua dureza de coração, a exemplo de Zedequias e a nação ali representada por duas tribos do momento ali, que eram as que sobraram, Judá e Benjamim. Segundo subponto de Jerusalém é invadida. Depois de um tempo cercada, Jerusalém foi invadida pelos babilônios. Essa invasão se deu em um momento de grande dificuldade para Judá. A escassez de pão indica que Jerusalém estava em apuros, pois o pão é elemento básico para a sobrevivência com a entrada de todos os príncipes do rei da Babilônia. Oficializou-se a invasão babilônica em Jerusalém, dando garantia a Nabucodonosor, servindo de sinal à liderança de Judá, pois que vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram. Então, amados, o que nós aprendemos nesse ponto é que nós não venhamos a buscar pagar para ver as consequências do pecado. Eu quero aqui só chamar a atenção um pouco e encerrar o comentário anterior,
que nós vemos isso até mesmo dentro desse tratamento com a tribo de Judá. Quando também das 11 tribos, mas também com a tribo de Judá que ficou dentro de Jerusalém. O juízo de Deus veio a cada um conforme era ou sofreria. Uns morreram por espada, que foi na invasão, outros, mas antes morreram por enfermidades, por catástrofe. Observe isso. Cada um teve a morte ali, paulatina, gerando ali oportunidade para o arrependimento, e não se arrepender. Agora a espada haveria de entrar. E observe que muitos morreram nessa ocasião pela espada. E muitos foram conservados e foram levados para Jerusalém, quando dentre eles havia muitos justos. Justo, não quero me referir àqueles que não estavam vivendo a caráter da rebeldia de Zedequias, a sua liderança, os sacerdotes e o povo. Exemplo, Daniel, seus amigos, Ezequiel e muitos tantos que passaram a ser guardados por Deus, somado aí à própria pessoa do profeta Jeremias. Porém, o que o segundo ponto nos deixa é: não queira pagar para ver as consequências que o pecado vem a recair sobre você, caro jovem. Quem sabe está conosco nesse momento em duas condições. Ou você está agora, nesse momento, e se encontra no caminho dos pecados, ou você está aqui nesse momento, se diz um jovem, né, que está nos caminhos do Senhor, porém leva uma vida totalmente leviana. Então tome cuidado com teus caminhos, caro jovem. Porque aqui, por amor à tua alma, eu não vou medir aqui a exortação. Não vou me furtar a necessidade de exortar você a compreender e não querer pagar por esta consequência, pelas consequências do pecado. Pense nisso. Reflita sobre isso. Então, prosseguindo, vamos para o subponto número 3. Jerusalém é destruída. Deixa eu só ver se está para vocês. Jerusalém é destruída. Jerusalém foi invadida e destruída, e cada parte desse processo tem um sentido no propósito que Deus teve em corrigir e disciplinar o seu povo, ao permitir essa triste página da história de Israel, o qual já tinha acontecido com as 11 tribos. Os caldeus esperaram um enfraquecimento maior do povo para invadir Jerusalém, e então queimaram a casa do rei e a casa do povo e derribaram o muro de Jerusalém. Os muros de Jerusalém, dentre outras coisas, ofereciam segurança à cidade e aos seus moradores, mas eram também o lugar onde anciãos se assentavam e serviam de referência aos mais novos, motivo pelo qual Jeremias tanto lamentou, como está escrito aí em Lamentações 5,14. Vamos ler? Opa! Deixa eu voltar aqui. Jeremias, Lamentações 5,14. Os velhos já não se assentam nas portas, os mancebos já não cantam. Falando aqui dos jovens, né? Felizmente. Com exceção, é claro, de muitos, que é exemplo de Daniel e seus amigos foram ali para, né, o cativeiro, porém, sob a proteção e cuidado de Deus. Os muros, já lemos, né? Vamos para prosseguir. Os muros destruídos traziam insegurança, pois deixaram a cidade exposta a todo tipo de invasores. O templo também foi queimado e destruído. Utensílios importantes da casa do Senhor foram destruídos pelo exército de Nabucodonosor. Ao atacar o lugar de culto e adoração de Judá, ficava mais fácil para os inimigos enfraquecerem o povo de Deus, pois a sua razão de ser, enquanto povo escolhido, era servir e o adorar ao Eterno. Pessoas importantes de Judá, que atuavam diretamente junto ao rei Zedequias, foram mortas por Nabucodonosor como parte do juízo de Deus sobre o seu povo. Segundo ponto, o juízo de Deus
o juízo de Deus, primeiro subponto. A ira, o juízo e a justiça de Deus são termos presentes no contexto da invasão babilônica em Jerusalém. Isso implica na necessidade de defini-los e verificar a relação entre eles. A ira de Deus, de respeito à sua fúria contra o pecado, está relacionada com a sua justiça e a sua retidão, que se manifesta de forma punitiva por meio de juízo. E, amados jovens, Salmos 11, versículo 7 diz que Deus, ou melhor dizendo, Salmo 7, versículo 11, ou um ou outro diz, se eu não estiver equivocado, é Salmo 7, versículo 11. Mas se não for, é Salmo 7, versículo 11, que diz que Deus se ira todos os dias. E a ira de Deus, ela é justamente por não fazer acepção de pessoa contra o pecado e não ter qualquer... Deus não faz corpo nenhum com qualquer pecado, por menor que ele seja. A ira divina reflete um Deus justo, que baseado em sua justiça retribui com juízo os que não se arrependem de seus pecados. A queda de Jerusalém foi a punição de Deus ao seu povo movida por sua ira. A ira divina se move a partir da santidade de Deus e sempre para resolver um problema, atuando no combate contra o mal, Jesus ficou indignado. Mas também condoeu-se dos presentes no momento da cura do homem da mão mirrada, resultando assim na cura do enfermo. O juízo de Deus contra Judá teve como base a ira e a justiça divinas, mas não foi para destruir, nem envergonhar, e sim para corrigir, disciplinar e trazer o seu povo de volta aos seus princípios. Segundo o subponto, a retribuição divina. O trágico fim de Judá nas mãos dos babilônicos se deu justamente pela indiferença, desobediência e quebra de aliança. Eu poderia acrescentar aqui como crivo do canal a ingratidão do povo de Deus. Por abandonar, o testemunho e a realidade de um Deus de amor, do Deus que sempre proveu ao povo de Judá, enquanto dentro do campo da obediência e do temor a Deus. Porém, eles esqueceram, eles foram ingratos a tudo isso. Pois a Bíblia informa que o rei Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor. E por esta razão, tanto ele como o povo receberam a justa punição de Deus. Observe que o povo não sofreu os danos por conta da atitude de Ezequias, mas porque fez corpo à indiferença, à desobediência, e a quebra da aliança no que diz respeito a Deus. Então observe que necessariamente eu não preciso seguir os caminhos do meu pai, se ele se encontra no pecado. Eu não sou obrigado a seguir os pecados de minha mãe, se ela se encontra nessa condição. Como ambos, pai e mãe, não têm qualquer obrigação de seguir, o caminho dos pecados em que o filho se encontra. Mas pelo contrário, o Senhor disse: a alma do pai e a alma do filho são minha. Aquela que pecar, esta é que vai morrer. É esta que vai sofrer a justiça e a ira de Deus. Então, caro jovem, observe que o quanto é importante de você e eu estarmos buscando em Deus, e oxalá o Senhor faça isso, trazer a prática desta verdade em nosso coração e que gere em nós temor e que jamais venhamos, como disse anteriormente, venhamos a querer pagar para ver, mas permaneçamos firmes no temor de Deus, buscando a santificação das nossas vidas, para que sejamos influenciadores daqueles que estejam sob o pecado, venham se voltar para Deus em arrependimento. E tenham eles como objeto a bênção de Deus sobre a nossa vida e não a ira de Deus sobre a nossa vida. Observe isso. Terceiro subponto, as causas da destruição de Jerusalém. Deus não escondeu seu amor de Judá, assim como deixou claro o seu glorioso plano com o seu povo. No entanto,
baseado em sua justiça, não deixou de castigá-lo pelas suas transgressões. Diante disso, qual foi o erro de Judá para que Deus o castigasse com a permissão da invasão e destruição de Jerusalém, além do cativeiro que durou 70 anos? Inicialmente, foi a postura orgulhosa, desobediente e enfraquecida de Zedequias, que levou o povo a sofrer os danos de uma liderança não compromissada com Deus. Aqui já trata, já está para nós o grau que nós temos como responsáveis de manifestarmos aí o temor a Deus e com respeito à nossa caminhada de fé. Cuidado que temos que ter, responsabilidade que precisamos ter quanto a isso, né? Porque a própria palavra do Senhor diz que o escândalo ele seria um fato, mas ai daquele por onde viriam os escândalos. Então temos essa responsabilidade como pai, mas também o jovem que a família ainda não é crente. Essa responsabilidade pelo conhecimento de você, por ter experimentado essa maravilhosa salvação do Senhor, recai em você permanecer firme nos caminhos do Senhor. Quanto ao povo, o orgulho religioso, a falsa segurança depositada na estrutura do templo e a rejeição da verdade de Deus contribuíram para que a ira de Deus se acendesse. A sucessão de erros resultou no orgulho do rei, que o levou a rebelar-se contra Nabucodonosor, contrariando a ordem de Deus, culminando na destruição de Jerusalém, o cativeiro de Judá. Finalmente, a não observância da guarda do ano sabático durante todo o período da monarquia parece ter sido uma outra causa que levou Judá a ficar 70 anos no cativeiro. Agora, o que eu observei aqui neste momento, que eu quero dividir com você, caro adolescente, jovem, adolescente, todos que estão aqui, ouvintes da palavra de Deus, é que Deus, escolheu a cidade de Babilônia e todos que obedecessem o plano de Deus era definitivamente de o povo ser levado cativo. Primeiro ponto. Só que esse cativeiro ia ter um princípio de Deus. Era justamente dar a condição do descanso à terra que era requerida do povo. E o povo desobedeceu. Mas há mais algo aqui além, que essa palavra falou ao meu coração. Que a bênção do Senhor não está... Deus também queria desmistificar a questão dessa idolatria de Israel, primeiro pelo templo. Quando Jeremias e tanto Isaías, mas principalmente Jeremias, quando Deus mandou Jeremias até o templo, em que eles estavam em caminhos de pecado e iam ao templo como algo que o protegeria da ira de Deus, como talimã. Eles estavam usando o templo como talimã, como fez Finéias, os filhos de Eli, que pediram para trazer a arca quando estavam em desobediência. O povo de Israel sofreu a perda ali, a guerra. Naquele momento, o Finéias e o outro irmão, que acabou me fugindo o nome aqui, morreram, sofreram o juízo de Deus. Então Deus, observe isso. A bênção de Deus está em estarmos com o Senhor. Estarmos sobre o centro da sua vontade, em obediência, em temor a Ele. Aí que repousa a bênção. Não é o lugar, mas sim o estar em Deus. O estar no centro da vontade de Deus. Observe que aqueles que estivessem em Babilônia, sobre a obediência agora deste plano de Deus, que ele disse que era um plano de paz, eles estariam repousando sobre o cuidado, a proteção e a prosperidade, que ele falou, que é para eles construírem casas, plantarem vinha, que ia prosperar ali, mesmo em Babilônia. E foi isso que aconteceu com aqueles que foram sobre a esfera dessa obediência. Não, ainda que o fogo viesse, não queimaria, as águas não submergeriam, como nós vemos ali o caso de Daniel e o caso dos 13 servos que nós já tratamos disso. Então isso aqui nos ensina, Deus queria ensinar ao povo, não é nem o templo, nem o fato de estar em Jerusalém. A questão de ele estar gozando de ter Deus como seu Deus, de ter a provisão de Deus, o cuidado e a segurança de Deus. Não era não era o lugar. Era estar sobre o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Observe bem isso.
para que nós também não caiamos o erro de acharmos que estamos seguros, participarmos de um determinado ministério. Não, a igreja batista, ali eu estou seguro. A igreja Assembleia, estou seguro. A igreja Peniel, estou seguro. Palavra de Vida e tantas outras. Não é a questão ministerial, é a questão pessoal e de obediência a Deus, de comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus, né, mediante a fé no Senhor Jesus e dentro dos princípios estabelecidos por Ele para a nova aliança, para nós como cristãos, é que nos dará, né, a condição de experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Concluindo, deixa eu ver aqui se teve ponto 3, não teve, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu li também. Li sim, né? Foi a questão das 70 semanas. Concluindo, a narrativa da destruição de Jerusalém reacende a certeza da justiça e da soberania de Deus. Primeiro, porque ele retribuiu cada um segundo as suas obras. Depois, porque conduz a história como quer, sem perder o seu controle. Essa lição mostrou a justa retribuição divina ao pecado. As lições aprendidas do fim de Zedequias reafirmam a fidelidade de Deus e o seu compromisso com o seu povo e a sua palavra. Então, que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe, né? Um abraço a todos e que possamos considerar, possamos remoer, caro jovem, esse tão importante conteúdo, esta lição para a nossa vida. Não venhamos a querer pagar o preço, mas compreendamos a necessidade do arrependimento. Este eu concluiria como uma síntese aí de tudo que nós vimos. Não querer pagar para ver. Querer pagar para ver é colocar em xeque a soberania de Deus. É colocar em xeque, estamos numa condição de afronta a Deus, como inimigos de Deus. O Senhor nos guarde deste mal. Porém, do outro lado, carecemos, se assim se nos encontrarmos, de urgentemente nos arrependermos do pecado e nos humilharmos diante do Senhor, na certeza de que tudo quanto a Ele chegarem a Ele, a promessa que Ele deixou é que Ele jamais lançaria fora. Amém? Então que eu e você possamos fazer jus a toda esta verdade e que o Senhor nos ajude. Nós que estamos já nos seus caminhos, a jamais, né, nos desviarmos, a jamais darmos uma brecha ao diabo para que ele venha fazer, né, um caos em nossa vida, tanto pessoal, espiritual, como daqueles que está ao nosso redor, que faz parte da nossa vida, tanto familiar, né, e tantas outras esferas, como também como igreja. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos seu perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande, Senhor, por esta tão grande salvação. Nos faz, Senhor, conhecer e reconhecer o grande valor, ainda que não esteja ao nosso alcance, aquilatarmos a ela. Mas possamos, Senhor, estar sobre este temor e temor o tempo que aqui estivermos, até aquele dia. Faz isso, ó Pai, em nossa vida, nos ajuda, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por você ter estado conosco até aqui. Que Deus abençoe a todos, a você, a sua casa, a sua família, e que esta meditação venha trazer para você edificação, consolação ou até mesmo a necessidade da exortação. Mas saiba por certo que a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável a todo momento que a ela estivermos a refletir. Tá bom? Um abraço a todos, obrigado.